pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez ao Livro da Vez por David Thomas. Nesse mês de outubro, né, que eu falo sobre livros com temática religiosa, com temática de magia, de bruxaria e enfim. Bem, o segundo livro que eu escolhi para falar com vocês nesse ano de 2019, no mês da magia, da religião, foi o Mitologia dos Orixás, que é esse daqui. Foi uma releitura, na verdade. Eu lembro que eu não tinha canal ainda, então eu não tinha por onde publicar, né, onde falar sobre ele. E esse ano, desde que eu fiz o canal, há uns anos já, nem lembro mais quanto tempo eu tenho canal aqui no YouTube, eu escolhi, eu estava já querendo falar sobre ele, eu esperei então até o mês de outubro para trazer ele aqui para vocês. Bem, gente, antes de falar do livro em si, tem algumas coisas que eu queria conversar com vocês, tanto a respeito dessas religiões, né, que cultuam os orixás, quanto a respeito do próprio livro. Eu quero introduzir alguns assuntos aqui para vocês para falar do livro em si. Eu sei que daqui a alguns anos, né, conforme o tempo for passando, nesse momento agora quando eu publicar, o pessoal que vai assistir são os meus inscritos, mas conforme o tempo for passando, muita gente vai acabar entrando nesse vídeo, especialmente historiadores, mais ainda pessoas adeptos, né, das religiões dos orixás, enfim. Então, se eu falar alguma coisa errada aqui, né, que vocês adeptos da religião têm com certeza mais conhecimento do que eu, achar que está errado, você me corrija aqui embaixo, tá? Eu não conheço tudo, eu não sou da religião também, eu sou só alguém que se interessa por esse tipo de assunto, né? E acaba lendo e falando sobre o livro e tudo que se relaciona, né, ao livro aqui no canal. Então, se eu falar alguma coisa errado, vocês sentirem que não tem muito a ver, né, com a religião de vocês, com a prática, pelo menos, da fé de vocês, vocês me corrijam aqui embaixo e de antemão eu já peço desculpa pra vocês aqui, tá bom? Uma coisa curiosa que aconteceu, gente, quando eu comecei a ler esse livro, quem me segue lá no Instagram sabe que geralmente quando eu começo a ler o livro, né, eu vou, posto o livro no meu Instagram, logo quando eu já começo a ler ele, e aí alguns comentam, né, ou eu posto no Instagram mesmo, ou eu faço um stories, enfim. E aconteceu um fato curioso quando eu comecei a ler esse livro que me chamou um pouco a atenção. Quando eu publiquei que eu estava lendo esse livro lá no Instagram, eu achei muito engraçado porque assim, vieram algumas pessoas, eu fiz um stories e aí eu comecei a receber alguns comentários assim, né? E dentre esses comentários, a maioria deles eram de adeptos das religiões que cultuam os orixás, ou seja, Umbanda e Candomblé. Uma coisa que eu achei muito curiosa, não me surpreendeu, mas eu achei curioso. Eu acho muito interessante, gente, a gente debater essa questão da intolerância religiosa, sabe? Quando a gente fala da intolerância, a primeira imagem que nos vem à cabeça são os de fora, né? A gente pensa nos evangélicos, nos católicos. Eu falo porque eu não sou da religião dos orixás, no entanto, eu sou de uma religião espiritualista também, então eu sofro a intolerância, né? Assim como a maioria de vocês que estão vendo esse vídeo que professam essa fé. E só que essa intolerância que eu senti aqui, muita gente, por exemplo, da Umbanda, a maioria da Umbanda, falou, nossa, você tá lendo esse livro é Candomblé, Candomblé não sei o que, etc, etc. Eu não vou ser claro aqui pra vocês. E, gente, eu achei tão assim, tanto que eu fiquei ouvindo alguns comentários, alguns eu nem respondi porque eu deixei pra falar nesse vídeo. Eu fiquei tão assim, abismado, sabe? Como que ambas as religiões que professam a mesma fé, né, que cultuam as mesmas divindades, vamos dizer assim, tem tanta intolerância com a outra, que também, na verdade, a Umbanda, ela é a filha, né, do Candomblé, vamos pensar assim. E como que os adeptos dessa religião têm preconceito com os adeptos da religião mãe, vamos dizer assim, né, do Candomblé? Então, gente, antes de apontar o dedo para fora, né, de criticar os evangélicos, os católicos, etc., olhem para dentro, né? Como que você quer falar de alguém que é de uma outra religião, que pratica intolerância com você, né, com o que você acredita, sendo que o seu irmão, vamos dizer assim, o seu semelhante, né, você pratica a mesma coisa. Isso não me surpreende, gente, porque assim, ao longo da minha vida, eu percebi que todos esses grupos, os grupos sociais, na verdade, né, especialmente esses que se dizem minoria, vamos pensar assim, eles têm essa tendência a antipatizar e a ser intolerante, né, com o seu semelhante. Tem uma frase do Paulo Freire que ele diz assim:
O sonho de todo oprimido é se tornar um opressor. Então, é bem explicável essas questões. Mas eu acho que dá pra gente trabalhar um pouquinho e enfim. E outra coisa, gente, é abrir a mente. Né? Igual aqui no canal, eu só falo de livros dessa temática em outubro. Mas eu falo de todo tipo de livro. Então nem sempre eu leio uma coisa que... nem tudo que eu tô lendo ali eu concordo. Né? Nem tudo que eu tô lendo... enfim, são coisas que eu concordo, que eu acredito. Mas eu trago aqui pra vocês e eu faço questão de ler, eu me proponho a ler. Né? Então, me falar, porque como você está lendo um livro tal da religião do candomblé, gente, pelo amor de Deus, eu não vou me alongar muito nesse assunto, mas abram a cabecinha de vocês, especialmente vocês que são adeptos dessas religiões. Vocês têm que ter uma mente bem aberta, vocês têm que ter bastante conteúdo, até mesmo para contra-argumentar os argumentos dos intolerantes, dos fanáticos, etc. Tá bom? Então vamos lá falar sobre o livro. Bem, você que quiser ter esse exemplar aqui, eu vou deixar aqui embaixo o link da Amazon, tá bom? Você pode comprar através desse link, você compra com um descontinho ali e também dá uma ajudada aqui, bem pequena, né? Mas dá uma ajudada no canal para se manter na plataforma, tá? Outra coisa também, gente, que muita gente me questionou, a respeito a romances, né? Da literatura iorubá. Eu confesso que pra mim é um pouco novo, porque a minha introdução nesse tipo de literatura, ela nunca foi muito, tipo, nunca entrei a fundo, apesar de eu gostar, né? A maioria do contato que eu tenho na literatura com essa cultura é através das leituras do Jorge Amado e algum outro autor brasileiro que acaba trazendo essa cultura aqui pra gente. Mas tem uma escritora recente, ela é bem jovenzinha, ela tá fazendo uma trilogia, né, um romance. Esse romance se chama Filhos de Sangue e Osso. Vou deixar aqui pra vocês a foto. É um romance, é uma trilogia que se passa realmente lá na África e vai ter como protagonista essas divindades, né, os orixás. Então também vou deixar aqui embaixo o link da Amazon, tá? Uma hora eu vou trazer a resenha aqui pra vocês, mas só pra vocês terem uma ideia. Já tem um romance contemporâneo da literatura iorubá. Bem, esse aqui é a Mitologia dos Orixás, do escritor Reginaldo Prandi. Ele é sociólogo lá da USP, é publicado pela Companhia das Letras. Ele foi publicado em 2001 e é atualmente o livro que mais contém as mitologias dos orixás na literatura brasileira, né? Então, todos os livros que falam dessas mitologias, enfim, esse aqui que a gente tem até o momento é o mais completo. Bem, então, logo no início do livro tem várias ilustrações, eu vou mostrar algumas aqui para vocês. E logo no início do livro a gente tem as fotos reais, né, dos praticantes sendo incorporados, vamos dizer assim, por essas entidades, né, por essas divindades, na verdade. Então, abrindo, né, como faz parte da cultura dos orixás, o primeiro orixá que é cultuado, é sempre o primeiro em tudo, é o orixá Exu. Então é ele que vai abrir também o livro. Né? A gente tem, por exemplo, Ogum e Oxóssi, Ossan e Irokô, o orixá Obaloaê, Xangô, né, o Senhor da Justiça, Oxum e Oiá. Aqui nós vamos ter Iemanjá, Oxaguian, né, Iemanjá também aqui do lado. E, encerrando, nós vamos ter Oxalá. Bem, o escritor Reginaldo Prandi, ele acabou, para construir esse livro, né, essa antologia mitológica, ele acabou tendo que viajar, né, e fazer várias pesquisas. Então ele reuniu aqui mitos, tanto das religiões que cultuam os orixás aqui no Brasil, quanto no México, em Cuba e também na África. Então a gente vai ter aqui uma junção de vários mitos, né, que envolvem que os protagonistas são os orixás. E ele, para construir, ele teve que viajar. O que é mais interessante ainda, porque assim, ele não somente usou documentos acadêmicos mesmo, mas também ele usou os cadernos, né, dos sacerdotes, dos pais de santos ali, de vários cantos do mundo, que contém os mitos que eles mesmos escreveram. Então ele usou toda essa fonte de material para poder construir essa antologia mitológica. Bem, você que for ler esse livro, gente, você tem que ter uma coisa em mente. Os orixás, assim como todas as religiões politeístas, eles são antropomórficos. Então você vai se deparar ao longo do texto com muitas atitudes dos orixás um pouco contraditórias, um pouco ambíguas ali. Então você vai ter os orixás cometendo incesto, vocês vão ver os orixás ora fazendo uma coisa boa, ora uma coisa não muito legal. Você vai ter, por exemplo, eles traindo, né, os seus semelhantes, traindo até mesmo os seus devotos, os seus parentes.
também algumas relações ali um pouco incestuosas, vamos dizer assim. Tal, por exemplo, como Ogum, né, desejando possuir sua mãe, ou Oxóssi possuindo ao seu filho Logum-Edé. Então você tem que ter isso em mente. Os orixás, assim como todas as religiões ao longo da história politeístas, eles são antropomórficos. Então não se assusta e nem se questiona, né? Ai, mas como pode uma divindade agir assim? Essa coisa absoluta, né? Que uma coisa totalmente, um ser é totalmente do bem e o outro totalmente do mal, isso aí é do cristianismo, não faz parte das outras crenças. Então, para quem, especialmente os meus inscritos, que muitos não devem conhecer muito da religião, eu vou fazer aqui um resumo bem básico de como funciona a religião dos orixás. Você tem um Deus supremo, que é Olodumare. Ele é o Deus supremo, ele é o principal, né? Eu aposto, quando eu falo nele, a primeira imagem que vem na cabeça de vocês é o Deus cristão. Esse Deus, ele habita o Orum, que é o céu. E também é o senhor do Aie, né, que é a terra. Esse Deus, Olodumare, ele é servido por entidades menores, que são os orixás. Cada orixá, ele é responsável por um aspecto da natureza e também um aspecto da vida. Então nós temos, eu não vou fazer uma compilação aqui muito clara, né, mas agora pelo menos, mas você tem, por exemplo, Iemanjá, que é do mar, né, você tem Oxum, que é da cachoeira, mas daqui a pouquinho eu falo um pouquinho com vocês sobre isso, tá? E o que eles acreditam principalmente é que nós, seres humanos, nós somos filhos desses orixás. Então, a partir do momento que você nasce, você já nasce como um descendente desse orixá. E você vai acabar herdando características tanto de qualidades, características comportamentais mesmo. Então você vai acabar herdando tanto características positivas, né, qualidades, quanto negativas. Outra característica muito importante da religião deles é o culto aos antepassados. Cultuar os antepassados é um dos aspectos mais significativos da religião dos orixás. Nos mitos que vocês vão encontrar aqui no livro, os orixás eles são geralmente homens e mulheres que viveram, né, lá na época da África, nas tribos e tal, sendo geralmente patriarcas e matriarcas das tribos. Todos esses mitos eles foram sendo passados de geração em geração, né, ao longo do tempo, oralmente, pelos praticantes, pelos sacerdotes, enfim. Como as estruturas sociais baseadas nessas aldeias têm desaparecido atualmente lá na África, então automaticamente a religião dos orixás também tem meio que desaparecido daquela região, né, sendo mais cultuada aqui no Brasil do que lá. Mas também porque tem sido substituída pelo islamismo, né, e também pelo cristianismo. Na África, há cerca de 400 orixás. Né? Quando os escravos eles vêm para o Brasil, né, trazidos pelos portugueses para serem escravos aqui, eles trazem cerca de 16 orixás. Aí vai acontecer o sincretismo com a Igreja Católica, enfim, eu não vou me alongar aqui nesse vídeo. Esses 16 orixás são os que são cultuados, no entanto, eles trouxeram também alguns orixás que foram sendo aos poucos esquecidos e deixaram de lado, né? Deixaram de ser cultuados. E o que eu achei muito legal nesse livro é exatamente isso, foi entrar em contato não somente com esses orixás que a gente já conhece, né? Tanto quem pratica a religião, quanto até mesmo quem não pratica, mas também por entrar em contato com orixás que eu nem imaginava que existia, que eu já vou comentar um pouquinho com vocês. Nos mitos apresentados aqui no livro, o parentesco entre os orixás vão se intercalando. Então, por exemplo, ora Orumilá ele é casado com Oxum, ora eles são pai e filha. Então eles vão se intercalando ali ao longo dos mitos. Então não é estranho se, por exemplo, ao longo da leitura você vê um orixá casado com um e depois eles acabam sendo pai e filha, enfim. Né? Lembrando que isso aqui é uma compilação de mitos que vieram de Cuba, Brasil, África e México, por vários momentos da história. Né? Foram muitos anos para ele construir isso aqui. Então é óbvio que esses mitos eles vão mudar um pouquinho. Algo muito interessante também, especialmente para os praticantes, né, da religião dos orixás, é o fato desse livro explicar muito bem a origem, né, dos tabus, né, das quivilas, como é mais conhecido. Então aqui você, que é da religião que for ler, você vai entender bastante a origem desses tabus, né, como que eles começaram a ser criados e como que eles funcionam, e enfim. Eu achei muito interessante. Por exemplo, tem um orixá aqui, que é o orixá Oko. Esse orixá, a quivila dele são as mulheres, né? Ele só pode ser cultuado por homens. Se eu não me engano, esse orixá ele já não é mais cultuado, ele já foi esquecido totalmente aqui no Brasil. Mas o que eu achei interessante é que ele, por ser traído, né, na história, no mito, por ele ser traído pela mulher, né, e ela grávida dele aborta o filho, acaba traindo ele,
Ele vai para a floresta, vai morar sozinho, né, totalmente decepcionado, e dali em diante ele cria um tabu, né, uma quizila com as mulheres, então só os homens podem se aproximar dele. Achei bem legal isso aqui. E como eu expliquei, né, um dos aspectos que eu mais gostei no livro foi exatamente isso, foi o livro nos trazer alguns orixás que a gente não conhecia. Então tem alguns orixás aqui, e o que é legal, gente, é que aqui no final do livro tem tipo um glossário mesmo, dando o nome, né, de todas essas divindades e tal. Então você não fica tão perdido assim. Então nós temos, por exemplo, esse orixá, né, que é o orixá Orô, que ele acaba, eu falei pô, mas é Orô. Ele é um temido espírito da floresta, né, porque como ele acabou sendo traído pela mulher, ele foi viver na floresta, então lá ele acabou se isolando. E ele tem essa quizila com o sexo feminino. Ele já é totalmente esquecido. A gente tem também o orixá Okê, que é o orixá da montanha, né, acredita-se que ele era a montanha, que a terra até então era governada no início dos tempos, né. A terra era somente habitava o mar, né, que era Okun, a deusa do mar, tanto que ela é a mãe de Iemanjá, né, ela vem antes de Iemanjá, mulher de Orun, né, de Olodumare, que é o deus supremo. E aí, quando eles viram ali que precisava construir terra, nasceu então esse orixá. Temos também Iku, que é a morte, né, na mitologia deles. Temos esse orixá aqui, que é o Oduduá, ele é o orixá da criação, né, criador da terra. E o que eu achei muito interessante também é que esse orixá aqui, ele não é nem feminino nem masculino. Então, ele não tem gênero. Eu achei bem interessante esse aspecto também. O pessoal, né, que pratica as religiões de matriz afro, a cabeça, né, o ori, é um aspecto muito importante da crença deles. E o que eu achei muito legal é porque, assim, até então eu não sabia, né, que a cabeça por si só era um orixá. Esse orixá, ele se chama Ajalá, né, é o orixá encarregado de fabricar as cabeças, o ori, está esquecido no Brasil e em Cuba. Então tem um orixá nas crenças primitivas, né, óbvio que hoje eu acredito que vocês o cultuam. Se tiver alguém que cultua, né, dentro das suas religiões, me fala aqui embaixo como que é essa prática. Mas esse orixá é ele que fabricava a cabeça dos seres humanos. E nós, os seres humanos, né, escolhemos, segundo essas crenças, a cabeça quando vamos nascer. E daí a importância de escolher uma boa cabeça, uma cabeça bem feita, que é quando o orixá está de bom humor, ou uma cabeça mal feita, de quando o orixá está de péssimo humor, ou porque acabou bebendo. Como eu acabei falando, eles são antropomórficos. Então, você tem que escolher bem a cabeça, porque escolhendo uma cabeça boa, você terá um bom destino. Escolhendo uma cabeça má, você terá um mau destino. E tem um mito aqui, que é um mito que fica na página 390, que é o mito que é Iemanjá, né? Que ela acaba afogando os seus amados, enfim, ela se apaixona pelos homens da terra, ela acaba levando eles para o mar e acaba se apaixonando. Esse mito, inclusive, foi o que se baseou Jorge Amado, se eu não me engano, para escrever Mar Morto. Quando eu for resenhar esse livro, eu vou falar um pouquinho sobre esse mito para vocês lá nesse livro do Jorge, tá? Então eu vou ler para vocês aqui alguns mitos que eu achei muito interessante. Tem um mito aqui que eu acho muito curioso, que eu aposto que os praticantes das religiões de matriz afro devem conhecê-lo muito bem, que é o mito, né, que Nanã, ela acaba construindo ali o ser humano, né, modelando o ser humano do barro, da lama. Então esse mito ele fica na página 196 e ele começa assim, ó, Nanã fornece a lama para a modelagem do homem. Então, dizem que quando Olorum encarregou Oxalá de fazer o mundo e modelar o ser humano, o Orixá tentou vários caminhos. Tentou fazer o homem de ar, como ele, não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu. Tentou fazer de pau, mas a criatura ficou dura. De pedra, ainda a tentativa foi pior. Fez de fogo e o homem se consumiu. Tentou azeite, água e até vinho de palma, e nada. Foi então que Nanamburucu veio em seu socorro. Apontou para o fundo do lago com seu ibiri, seu cetro e arma, e de lá retirou uma porção de lama. Nanã deu a porção de lama ao Oxalá, o barro do fundo da lagoa onde morava ela. A lama sob as águas, que é Nanã. Oxalá criou o homem, o modelou no barro. Com o sopro de Olorum, ele caminhou. Com a ajuda dos orixás, povoou a terra. Mas tem um dia que o homem morre e seu corpo tem que retornar à terra, voltar à natureza de Nanamburucu. Nanã deu a matéria no começo, mas quer de volta, no final, tudo que é seu. Eu achei muito interessante também esse mito aqui. Outro mito que eu gostei bastante é o mito que fala que Oduduá, né, que é a deusa, é o deus terra, né, da criação, ele acaba tendo uma briga com Oxalá, né, que é também conhecido como Obatalá. Então, nessa situação, eles acabam dividindo o céu e a terra. Esse mito fica na página 424. Oduduá briga com Obatalá e o céu e a terra se separam. No princípio de tudo, quando não havia separação entre céu e terra, Obatalá e Oduduá viviam juntos dentro de uma cabaça.
Viviam extremamente apertados um contra o outro, o Duduá embaixo e o Batalá em cima. Eles tinham 7 anéis que pertenciam aos dois. À noite eles colocavam seus anéis. Aquele que dormia por cima sempre colocava 4 anéis, e o que ficava por baixo colocava os 3 restantes. Um dia o Duduá, deusa da terra, quis dormir por cima, para poder usar nos dedos 4 anéis. O Batalá, o deus do céu, não aceitou. Tal foi a luta que travaram os dois lá dentro que a cabaça acabou por se romper em 2 metades. A parte inferior da cabaça, com o Duduá, permaneceu embaixo, enquanto a parte superior, com o Batalá, ficou em cima, separando-se assim o céu e a terra. No início de tudo, o Batalá, deus do céu, e o Duduá, deusa da terra, viviam juntos. A briga pelos anéis os separou e separou o céu da terra. Eu achei muito curioso também esse mito. Assim, tem vários mitos aqui, gente, que vocês vão gostar bastante, sabe? E é uma leitura, vocês veem assim, ele parece ser um calhamaço. Na verdade não, ele é um calhamaço, né? Mas é uma leitura tão rápida, tão gostosa de se fazer, até mesmo porque não são letras pequenas, são até umas letrinhas grandes, ó, se vocês conseguirem, não sei se a câmera vai mostrar bem. E fora que a forma como os mitos vão sendo narrados, você acaba indo. Quando você vai ver, você já está terminando de ler o livro, né? E eu, assim, aconselho, especialmente para todo mundo, mas especialmente para o pessoal, tanto de Umbanda quanto Candomblé, pesquisadores religiosos, pessoal que gosta desse tipo de assunto, leiam esses livros, aprendam. Não somente leiam sobre Candomblé, Umbanda, mas leiam sobre tudo. Eu não sou praticante de Umbanda, Candomblé, mas eu gosto bastante de estudar sobre esse tipo de religião, sobre todas as outras. Eu acho muito curioso, muito enriquecedor. Então, como eu falei no início do vídeo, abram a cabecinha de vocês e não fiquem sendo, sabe, só presos ali no mundinho de vocês, da religião de vocês, e enfim. Espero ter sido claro nesse vídeo, ter trazido todas as minhas impressões, né, que eu queria trazer aqui pra vocês. Esse vai ser o último vídeo do mês de Magia e Religião de outubro de 2019, tá? Se você quiser ver, eu vou deixar aqui também, aqui em cima vai aparecer os vídeos. É só você clicar nesse ponto de exclamação, tem todos os vídeos desse projeto do mês de outubro que eu faço, desse ano e do ano passado também. E agora a gente só volta a falar desse tipo de temática no ano que vem, tá bom, gente? É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau.